Hello, hello! Olá, olá! Finalmente podemos falar sobre agora com tranquilidade. Eu dei várias entrelinhas, hein? Lembra quando eu falei Travis Kelce e Patrick Mahomes descendem com bica? Ah, vai ser bom isso aí? Teve uma live também para os membros que eu falei sobre, mas agora pode, agora não tem problema, agora é oficial e é isso. Kansas City Chiefs jogará contra o Los Angeles Chargers no dia 5 de setembro na Neoquímica Arena. A notícia é essa, mas a notícia você já sabe, você não clicou nesse vídeo para ver a notícia, porque você já viu o Adam Schefter reportando, você já viu a NFL Brasil postando, o site da ESPN, o perfil de Instagram da ESPN, provavelmente meus stories, antes do meu story no Morumbis ontem, muito obrigado ao Luca, inclusive, que foi para cima da defesa aí do Libertar, como se fosse a defesa dos Bengals do ano passado, um beijo para você, estreou muito bem. E a notícia todo mundo já sabe, né? Ok, então eu decidi fazer um vídeo dando o tom perro para a notícia, dando a dimensão da notícia. Eu não faço só vídeo de notícia aqui, Hard News, porque eu sigo o princípio do Moneyball. If we play like the Yankees here, we're gonna lose to the Yankees out there. Ou seja, se a gente ficar só dando notícia Hard News aqui, o Adam Schefter vai ter dado notícia antes, a NFL Brasil, isso não compensa. Acho que a dimensão da notícia é mais legal. E aí eu vou contar alguns bastidores para vocês aqui nesse vídeo, né, que eu fui apurando durante aí, os últimos meses. Mais de uma fonte, inclusive. Me reportaram várias das coisas que estão aqui. E agora a gente pode conversar sobre, porque já está oficial, então dá uma narrativa interessante. Primeiro de tudo, isso saiu no New York Times, tá? Isso aqui eu vou dar a fonte porque foi publicado. O Kansas City Chiefs quer fazer do Natal o que é o Thanksgiving para o Dallas Cowboys. O Kansas City Chiefs fixar-se no Natal. Eles jogaram no Natal no passado e eles jogam neste ano também contra o Denver Broncos. E aí, como diria o Sargento Rocha em Tropa de Elite 1, eu quero te ajudar. Aí ele abre a gavetinha com dinheiro. Eu quero te ajudar, quero muito te ajudar, mas quem quer rir tem que fazer rir. E aí, como reportado inclusive nessa matéria do The Athletic / New York Times, a NFL acaba designando os Chiefs como time visitante para enfrentar o Los Angeles Chargers. E por que isso é importante? Primeiro, Patrick Mahomes é a cara da NFL neste momento. Da mesma forma que na NBA pode ser dito que a gente teve a era Bird Magic, um só não, mas Bird Magic, a era Jordan, a era Kobe, a era LeBron, a era Curry / LeBron, enfim, hoje a gente vive a era Patrick Mahomes na NFL. Por mais que existam outros quarterbacks, lógico que existem, mas e outros de elite, a NFL hoje, se você colocar o Patrick Mahomes na Avenida Paulista, ele não consegue andar sem tirar 280 fotos. Tanto ele como o Travis Kelce por motivos de Taylor Swift. Mas o Patrick Mahomes, todo mundo conhece o Patrick Mahomes. Mesmo quem não é fã de NFL. Ele é a cara da liga. Assim como era com o Steph Curry um tempo atrás, que ainda é na NBA, e o LeBron durante muito tempo. Então, e como foi com o Tom Brady, claro, né? Então, você leva o Patrick Mahomes para o mercado que você quer expandir. Eu acho que isso diz muito sobre a situação do Brasil e como a NFL vê o Brasil nesse momento. E vê com muito bons olhos. Porque se fosse só um negócio, deixa crescer isso aí. Como diria outra frase do Tropa de Elite, no 2, que eu inclusive assisti recentemente, encosta isso aí, tipo, coloca aí qualquer time para jogar, só para falar que a gente vai. Não, eles estão mandando o Kansas City Chiefs para o Brasil. Isso é imenso. Outra coisa, é um jogo divisional. Já houve jogos divisionais, batalhas de dentro da divisão, anteriormente em Londres. Mas é bastante raro. Até porque a NFL não gosta de tirar um duelo divisional em casa para um time. Então os Chargers não vão jogar em casa contra os Chiefs. Claro que no caso dos Chargers isso é mitigado, porque a gente sabe que tem muito torcedor visitante no SoFi Stadium quando aí os Chargers estão jogando como mandantes lá. E aí, isso é a primeira coisa que eu preciso falar, é o que você precisa saber. A NFL ela dá um direcionamento nas entrelinhas muito forte que ela está fincando bandeira no Brasil. É uma questão de tempo, de 2, 3 anos, talvez um pouco mais, 5, mas para o Brasil virar o maior mercado em números absolutos fora dos Estados Unidos. Hoje ainda é o México, lembrando que a NFL começou a passar na TV aberta, na Televisa, passava da NFL no domingo e Chaves na segunda, e Chapolin também. Que Chapolin é muito melhor que Chaves, vocês sabem disso, né? Chaves é muito mais repetitivo, eu amo Chaves, mas Chapolin é muito superior em roteiro. Isso é mais do que evidente. Voltando, desde o final dos anos 70, é por isso que boa parte da torcida do México é Cowboys, Steelers e 49ers, são as 3 maiores torcidas lá até hoje. A NFL começou a passar em TV aberta no Brasil pontualmente nos anos 90 na Band, também teve Super Bowl na Manchete, mas de fato com o esporte interativo no início
aí da última década, o esporte interativo não era canal VHF, né, era UHF, então pegava na parabólica, não era todo mundo que tinha acesso, e na Rede TV mais recentemente. Então, é diferente. É diferente o tempo que isso aconteceu. O crescimento da NFL no Brasil é exponencial. E fincar a bandeira dessa forma é muito positivo com o Kansas City Chiefs, atual campeão da Conferência Americana. A segunda coisa que você precisa saber é que a NFL não brinca em serviço. Porque o Kansas City Chiefs vai jogar no Natal, lembrando que o Natal sempre foi tradicionalmente um feriado da NBA, NBA que no início dessa temporada viveu uma crise em audiência nos Estados Unidos e que, né, teve toda essa polêmica da loteria do draft. Outra opinião que eu preciso dar aqui, eu juro por Deus, que se a NFL um dia colocar a loteria do draft, cara, poucas vezes eu vou ficar tão revoltado, porque é uma ideia completamente absurda para a NFL. Na NBA eu entendo, são 82 jogos, tá? Mas a NFL, tomara a Deus que isso nunca aconteça. E aí, lembrando da frase, a liga é tão forte quanto o time mais fraco, frase do Burt Bell. Nunca esqueçam essa frase, eu espero que a NFL nunca esqueça também. E aí a NFL não brinca em serviço, ela vai torpedear a audiência da NBA com os Chiefs jogando no Natal. Ela vai torpedear qualquer outra coisa com Cowboys e Chiefs no Thanksgiving. Os Cowboys são a maior torcida em termos nacional nos Estados Unidos. Você tem Packers com muita torcida, Steelers com muita torcida nacional, mas os Cowboys são o que aqui no Brasil seria equivalente ao Flamengo. O Flamengo, um time que tem torcida basicamente no país inteiro, sobretudo para além do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, Juiz de Fora, no Nordeste, bastante, porque a Globo passava os jogos do Flamengo em rede, em sua maioria, nos anos 80 e 90. Isso ajudou o crescimento da torcida do Flamengo. Claro que vale lembrar, você torcedor do Mengão, que o Flamengo tem um título brasileiro em todas as décadas. Isso também ajuda, claro. E aí, na abertura da temporada, no jogo que vai ser o primeiro em transmissão do YouTube, de graça para os Estados Unidos, eles colocam Kansas City Chiefs num jogo divisional. A NFL não brinca em serviço. Os caras são bons, velho. Os caras são muito bons. Não é por acaso que a NFL é a liga mais popular dos Estados Unidos, disparadamente, porque os caras sabem o que eles estão fazendo. E sobre isso do YouTube, eu acabei perguntando para muita gente. Num primeiro momento, não existe confirmação se o Brasil é um dos mercados nos quais o jogo vai passar no YouTube. Indica-se que sim, mas no release tem um asterisco escrito no Canadá, em alguns países, certain countries, em alguns países, não terá transmissão do YouTube. Eu imagino que seja o caso, mas por ser um mercado local, talvez existam outros players, incluindo, claro, a ESPN. Não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso, de verdade. Se eu tivesse, eu passaria. Mas pode ser que ainda haja outras transmissões aqui no Brasil, tá? Vale lembrar que no ano passado a gente teve a Casa TV no YouTube, no canal da Casa TV, a Rede TV em TV aberta e a ESPN em TV fechada. Mas quando a gente souber isso de maneira mais concreta, a gente fala sobre. A terceira coisa que você precisa saber, aí a gente entra um pouco nos bastidores. Foi algo que eu apurei nas últimas semanas, nos últimos meses. O plano B, caso o Kansas City Chiefs não topasse, ou batesse o pé, ou não rolasse Kansas City, seria o Denver Broncos. Esse era o plano B. Também um jogo divisional, o jogo que acabou ficando no Natal, inclusive. Os Broncos que foram bem na temporada passada, uma das melhores defesas da NFL, pode ser que seja a melhor defesa da NFL nesta temporada, então seria um duelo incrível, o ataque dos Chiefs contra a defesa do Vance Joseph e a defesa dos Broncos como um todo, Patrick Surtain e tudo mais, atual defensor do ano, na abertura da temporada. O plano C era o Las Vegas Raiders, ou seja, também uma batalha divisional enfrentando o Los Angeles Chargers, tá? Então isso das últimas semanas. Se os Broncos não topassem o plano C, os Raiders. E aí eu preciso falar sobre Commanders e Texans. Há alguns meses, um mês e meio, 2, a tendência é que o jogo fosse Los Angeles Chargers e Washington Commanders. Pintou um rumor de Texans, pintou um rumor de Vikings, mas estava meio que caminhando para ser o Washington Commanders. Mas, com o que eu apurei com a minha fonte, os Chargers quiseram manter o mando de campo em Los Angeles contra os Commanders. É um jogo que eles acham importante jogar em Los Angeles. E aí eles preferem forçar o Kansas City Chiefs a viajar para São Paulo junto com eles, para quem sabe, numa atmosfera diferente num campo neutro. Lembrando que tem muito torcedor dos Chiefs nacionalmente também, e a torcida dos Chiefs costuma viajar muito, costuma ter bastante torcedor no SoFi Stadium, então os Chargers preferiam aí que não fosse os Commanders, e aí meio que mudou essa questão, tá? Por fim, Rio de Janeiro. Ano que vem, a tendência é que a gente tenha um jogo no Rio de Janeiro, tá? Isso não está avançado, muito avançado, isso não está confirmado, mas a tendência é que o Rio de Janeiro e o México sejam mercados, aí a cidade do México, capital do México, sejam mercados que a NFL esteja mirando para a América Latina no ano que vem. Isso não exclui automaticamente São Paulo, mas, por tudo que eu estou conversando com as pessoas nos bastidores e tudo mais, a tendência é que se a gente tiver jogo em São Paulo, aí vai ter que ter um jogo no Rio também. Então serão 2 jogos no Brasil no ano que vem, tá? Vamos ver o que vai acontecer, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte.
Agora, serviço, como diria aquela musiquinha da vinheta da Globo do serviço. Pam, 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 pam. As vendas começam para clientes da XP do dia 9 ao dia 11 de junho. Para o público em geral, no dia 12 de junho, no site nfl.com/São Paulo, sem acento, São Paulo, nfl.com/São Paulo, você tem mais informações, tá bom? Um beijo carinhoso, a gente deve ter aí 28 mil ingressos à carga, porque tem, já falei muitas vezes isso, tem ingresso para patrocinador, tem muito setor do estádio que vira área de imprensa e tudo mais. Mas espero que quem não conseguiu ir ano passado consiga ir neste ano. Claro que o elemento Travis Kelce / Kansas City Chiefs faz com que existam pessoas interessadas, talvez que não estejam, num primeiro momento, tão interessadas em NFL, que são as fãs da Taylor Swift. Mas também vale lembrar, e eu tenho certeza absoluta que deve ter alguma fã da Taylor Swift que está assistindo esse vídeo, que começou a assistir NFL por conta do Travis Kelce e começou a gostar de NFL. Então o público aumentou, é assim que vai funcionar e esse é o objetivo da NFL, que a bolha fure aqui no Brasil. Então a tendência é que sim, seja difícil conseguir ingresso para esse jogo, mas no fundo do meu coração eu espero que você consiga aí, especialmente você que não conseguiu ir no ano passado. Aviso da paróquia, tá no ar minha entrevista já com o Reginaldo Leme no canal do Além das Linhas, eu vou colocar no primeiro comentário fixado, tá aqui o livro dele, que eu faço questão de mostrar e divulgar, porque o Regi é um patrimônio do jornalismo brasileiro, não só esportivo, mas jornalismo mesmo, né? Inclusive ele cobriu a Copa de 82, por exemplo, não só automobilismo, tá lá no canal do Além das Linhas, assistam. E falando em entrevista, a gente tem novidade porque a gente vai ter entrevistas com personagens do futebol americano. Aqui no canal vai ser o Além das Jardas, e aí vai ser aqui no meu canal mesmo, não no Além das Linhas, aqui no nosso canal, espero que vocês assistam. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau.